Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Projeto Direito e Carreiras. Hoje um dia muito especial, recebendo essa pessoa queridíssima, que é a Elide Bifano, é um exemplo de profissional e que ao longo da entrevista vocês vão perceber que é uma referência de simpatia, de bom humor e de muita alegria, né? E ela vai contar um pouquinho hoje para a gente como é o objetivo do nosso projeto, o que ela fez e como ela construiu essa carreira que indiscutivelmente é uma das mais brilhantes que nós conhecemos. Então, muito bem-vinda, Elide, é um prazer tê-la conosco. A gente vai ouvir aqui nada com relação a tributário, nada com relação à contabilidade, que a gente sabe que você conhece mais do que quase todo mundo hoje no Brasil. A gente quer saber aquilo que nunca ninguém ouviu, aquilo que ninguém diz e aquilo que todo mundo quer saber, né? Por que a Elide foi fazer tributário? Por que a Elide virou Elide? Né? Então, começando com a sua trajetória na São Francisco, lá em 1965 e tal, por que direito e quais as suas influências? Foi de família, foi de amigos? Por que você decidiu entrar para esse mundo jurídico? Em primeiro lugar, na pessoa do Diego, que eu chamo sempre de Dieguinho, porque é uma pessoa que me dá muito carinho, muita alegria. Eu quero agradecer a oportunidade e a distinção. Acho que é uma delicadeza incrível da parte de vocês. Obrigada. Então, vamos para a história. Por que a Elide virou advogada? Na verdade, eu nem queria ser advogada. A minha família meus avós, eles eram, minhas avós eram irmãs, elas eram espanholas. O meu avô paterno era espanhol também, o meu avô materno era italiano e, na verdade, a minha família era uma família voltada para a saúde. O meu avô, pai de meu pai, ele era de uma família que tinha mercado, negociada no Mediterrâneo, eles tinham galpões e armazéns em Málaga, eles eram originários de Málaga. Meu avô saiu aos 14 anos no navio de um amigo para viajar para a Argentina, saber como era uma viagem, e fugiu na Argentina e foi fazer uma coisa que ele adorava fazer, cozinhar. O meu avô ficou na Argentina até os 19 anos, quando veio para o Brasil, e abriu já um restaurante. Aos 19 anos ele já era um empresário e se tornou um chefe de cozinha. Hoje em dia muita gente quer ser chefe de cozinha. Meu avô era um chefe de cozinha, tinha restaurantes importantes e ele explorou, o pai de meu pai, ele explorou restaurantes, o do Trianon. Meu avô, por exemplo, cozinhou quando o imperador, o rei da Bélgica, veio para a comemoração dos 100 anos da proclamação da independência, ele cozinhou num restaurante que tinha lá no Trianon para o rei. Então, tem umas passagens interessantes. Mas, enfim, os filhos dele, ele teve 12 filhos, 4 homens, 8 mulheres, a pequena morreu cedo, mas os 4 filhos estudaram e fizeram, o meu avô tinha dinheiro, estava bem de vida, eles foram fazer atividades todas voltadas à saúde. Meu tinha um tio médico, eu tinha um tio farmacêutico, biólogo, um tio dentista, meu pai fez odontologia e medicina, então todo mundo era do quadro de saúde. Meu pai desvirtuou um pouco, porque meu pai acabou sendo dentista do Exército, depois se meteu no quadro de professores, a paixão do meu pai era o magistério, e acabou a carreira dele como general, diretor de ensino do Exército. Mas eu não tinha ninguém a única pessoa na minha vida que conhecia direito era o meu tio casado com minha tia no Rio de Janeiro, que era delegado de polícia. Eu não tinha a mínima ideia. Eu sei que com 17 anos eu estava acabando o colegial e eu não sabia o que fazer, mas eu gostava de uma coisa, escrever. Eu tenho projetos de escrever romances que não tem nada a ver com a nossa consultoria tributária. Um dia eu vou conseguir. Muito especialmente um pouco de história da minha família, que é uma história muito interessante. Mas eu queria fazer jornalismo. Quando meu avô morreu, ele era um homem que tinha dinheiro, mas ele tinha dinheiro por conta daquilo que ele gerava, né? Do nome que ele tinha, do restaurante que ele tinha. Ninguém tinha essa habilidade, ninguém tinha aptidão. E os 2 filhos menores acabaram tendo que trabalhar antes do tempo. E um dos meus tios foi ser revisor num grande jornal. E aí eu falei eu gostando de escrever, eu tinha 16, 17 anos, acho que eu quero ser jornalista. Eu gosto de escrever, deve ser bom. Ele falou, esquece. Quem ganha dinheiro nem é jornalista, são os grandes nomes que o jornal contrata. Eu sou de Maio, sou taurina. Taurino gosta de dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer se o jornalismo também não vai me realizar, né? Do ponto de vista aí. E eu tinha umas amigas que estavam fazendo cursinho para a faculdade, já em agosto, né? Acabando o colegial. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer direito. Mas eu não fiz cursinho. Eu me matriculei numa única escola, que foi na USP, e me matriculei
e dei certo e passei. E passei logo, não tive que fazer nem mais um vestibular. Entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Nem sabia o que era aquilo, mas entrei. A escola era maravilhosa, incentivava a gente, né? Tinha tradição e tal. E eu fui. Primeiro dia de aula era uma aula de Direito Civil. Eu sentei lá, aquela sala enorme, sala dos estudantes, acho que a gente tem no primeiro ano, naquela sala grande e tal. E o professor era um senhor de uma simpatia extraordinária que infelizmente morreu na metade do ano, o professor Nicolau Naso, cuja filha depois acabou atuando, tal, né, a Georgette, professora Georgette. E o professor Nicolau Naso começou a falar, eu me encantei, falei, estou no lugar certo, no primeiro dia de aula. E eu devo dizer para vocês que, para mim, o direito se tornou a minha paixão. Então, não perguntem da família, essas coisas não se misturam, por favor. Você gosta mais do direito que a sua... Não tem nada, absolutamente nada a ver, são paixões diferentes, mas o direito é a minha paixão. Existem até alguns autores, Stendhal, por exemplo, fala que quem tem uma vocação adquire uma paixão para o resto da vida, né? Eu adquiri uma paixão para o resto da vida. Eu vou morrer trabalhando na minha área. Não me ofereçam nada, não me ofereçam descansar, cuidar de restaurante. Eu odeio cozinhar. Meu avô era chefe, mas eu detesto cozinhar, não gosto, não me interessa, não me deem receita, não façam nada disso comigo. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, mas eu trabalharia até de graça no direito. Virou minha paixão. Então, aquela primeira aula desse professor abriu o meu mundo. Eu só tinha 17 anos, mas abriu o meu mundo. E, a partir daí, eu comecei cada dia mais a me interessar pelo direito. No terceiro ano, eu fui fazer um estágio e esse estágio foi definitivo para o rumo que eu tomei. Eu fui fazer um estágio com um grande amigo do meu pai, que era o doutor Pedro Rolim de Oliveira Filho. Pedro de Oliveira Rolim Filho. E o doutor Pedro tinha uma especialidade. Ele tratava de terras, grandes questões de terras. A maior causa no escritório dele era uma discussão que envolvia aquela rua, a estrada do Oratório e outras estradas anexas lá na Moca, por ali. E aí eu fui para lá. E então eu ia fazer o estágio, tinha que ir no fórum e traziam volumes e volumes de 1800 e não sei o quê, coisas todas escritas à mão, uma poeira, aquilo. Eu falei, meu Deus, isto é o contencioso. Foi definitivo na minha vida. Eu trabalhei com o doutor Pedro até depois de formada, ainda um ano. Mas é porque eu gostava dele. Agora, de verdade, aquilo foi assim, definitivo na minha vida para eu não querer contencioso. Mas nem o processo tributário, Elise, olhando para hoje, assim, já antecipando umas questões, aquele processo que a contabilidade é a chave hoje, que é uma coisa que você domina. Nem esse tipo de processo administrativo, menos formal, não é o que você gosta? Olha, eu me eduquei para não trabalhar com processo, depois eu vou falar da minha vida na Price, mas a Price não faz processo. A gente ajudava muitas vezes, e tem até momentos históricos em que se podia fazer muito disso. A gente ajudava a preparar a defesa, mas eu nunca na vida fui sustentar. Eu nem sei se eu sei sustentar num tribunal. Eu fui 2 vezes com o Bruno, porque a gente tinha umas questões, fiquei assistindo. Eu nem sei se eu tenho que chamar de excelência, de doutor, de senhor, não sei nem as formalidades. De escrever, eu gosto de procurar saídas e soluções, mas eu acho que eu não seria, não sei se eu sou boa para isso, mas o processo em si não me agrada, acho uma coisa amarrada, não me agrada. E por que eu fui fazer o tributário? No terceiro ano, eu tive como professor Rui Barbosa Nogueira. O professor Rui Barbosa era uma pessoa encantadora, era uma pessoa de uma doçura, de uma delicadeza, e ele, naquele momento, o Código Tributário Nacional tinha sido recentemente aprovado, e ele integrava aquele grupo de pioneiros, né, do direito tributário. Naquele tempo, o direito não era tributário, fazia direito financeiro na faculdade, né? Chamava-se direito financeiro. E aí o professor dava umas aulas tão maravilhosas que eu me encantei. E eu tinha uma qualidade que dizem que advogado não tem, que eu acho que é uma balela. Eu gosto de números, eu gosto de matemática, eu gosto de resolver problemas. Então eu falei, onde é que eu posso aplicar esse meu gosto? Deve ser no tributário. E aí me encantei também com o direito tributário e daqui a pouco, terminada a faculdade, fiquei ainda um ano lá com o doutor Pedro, fui fazer uma especialização com Geraldo Taliba, naquele curso que hoje gerou o IBET, COGEA e outras coisas, e fiz uma especialização em direito tributário. E ali eu tive a oportunidade de encontrar pessoas maravilhosas. Por exemplo, o Rubens Gomes de Souza, eu vi aulas com ele, que é um privilégio ter visto, né? Logo depois ele morreu. Então, me encantei
com o curso de especialização, e assim eu formei assim uma primeira base, gostar de números, gostar do direito financeiro, agora tributário, né? No passado não, e fazendo a especialização já em tributário. Isso me encantou e mais reforçou a minha paixão pelo direito. Depois vou dizer para vocês que outras áreas eu acabei entrando no direito que mais e mais me encantam. Esse daí é o tópico do Interessante, direito Lídia, tributário. você comentar do professor Rui Barbosa, porque na conversa com o Chueiro, em várias passagens, ele citou o Rui Barbosa como, né, uma das referências dele, que incentivavam e que era aquele tipo de professor que você falava, quero escrever sobre isso, eu estou pensando sobre esse assunto. Aí ele falava, vou te mandar um livro, né? E eu acho que o Chueiro comentou que o livro que ele mandou eram caixas e caixas, assim, aquele professor super dedicado, e a gente enxerga no brilho do olho do professor Chueire esse entusiasmo. Mas interessante, porque ele também tinha essas figuras como referência, né? No seu caso, Rui Barbosa, né? E é interessante que cada um tem alguma pessoa que marcou essa virada de trajetória. Mas da faculdade para o primeiro passo de estágio, como é que foi? Surgiu como? Naquela época o estágio é como hoje? Ou tinha algumas restrições? Como que funcionava na época? A gente tinha que fazer estágio necessariamente, podia fazer a partir do terceiro ano, chamava-se solicitador acadêmico, né? Era o título que a gente tinha. E o estágio, ele, via de regra, não era remunerado, só quando depois a pessoa já tinha conseguido a confiança do advogado, aí ele contratava. Mas a gente fazia o estágio e era necessário para a gente poder colar grau, né? E com isso, o advogado com quem a gente tivesse trabalhado dava um atestado e a gente podia depois tirar, colar grau e tirar o OAB, o que fosse necessário. Mas o estágio, o meu pai falou com um amigo e ele me arrumou. Ele era muito simpático, eu aprendi muito com ele a forma de como pesquisar naquelas revistas dos tribunais. Aquilo lá ele tinha, né? Como todo advogado antigo, você tinha paredes e paredes. Eu aqui estou no meu escritório, aqui é o meu escritório, eu tenho milhares de livros. Eu ponho essa posição aqui porque ali a janela vem o sol e a iluminar. Então a gente fica escura, né? Então eu fiquei nesse lugar aqui para não afetar. Mas eu tenho muito livro, eu gosto muito. Mas ele tinha aquele monte, então você tinha que procurar qualquer assunto, você ia nos índices, né? Eles tinham índices que depois eram anuais, depois eram por assunto, tinha uma série de índices diferentes. Mas eu gostava de pesquisar e de estudar. Mas ele me ensinou, e eu já gostava de direito civil, que eu comecei a gostar com o professor Nicolau Naso, depois tive o professor Vieira Neto, que gostei muito dele também. Então, o direito civil, para mim, é o pai e a mãe de tudo. Quem sabe direito civil tem facilidade para aprender qualquer outra coisa, né? Então, eu gostava muito. Então, era o direito civil e o direito tributário. E o doutor Pedro me orientava, me dizia que leituras eu deveria fazer para ajudá-lo. Escrevia as peças que ele me pedia, mas eu achava muito chato aquele assunto de processo. A gente ia lá na beira do balcão, lá, né? Chegava no balcão e perguntava, já saiu? Não, ainda vai citar, não. Para terem uma ideia, a maior causa do escritório dele, que discutia a tal da estrada do oratório, que acho que já acabou, isso daí já faz 50 anos, ele era uma causa, era uma rescisória, visto que a ação começou em 40 e pouco, e no ano de 60 descobriram que a parte não tinha sido intimada pessoalmente, senão que por edital, né? E ela tinha em domicílio certo, residência certa. E aí reverteu tudo, já estava decidido no STF, doutor Pedro olhando, foi procurado, ele olhou, descobriu essa falha. Então vocês imaginem uma pessoa que está desde 1940 discutindo, quando está chegando 66, 67, você descobre que o sujeito não foi citado da forma adequada. Isso é terrível. Então, eu acho que não encaixa. Essa experiência foi decisiva, eu não gosto. Eu vejo o Bruno, né? O Bruno, que eu gosto tanto dele, o Bruno gosta tanto de processo. Eu falei, nossa, mas em todo caso, são as preferências, né? Das pessoas. Elide, aproveitando esse momento, que vai ser um momento de transição agora, eu queria que você falasse também um pouquinho, a gente verificou no seu currículo que você chegou a cursar Sociologia. Então, o que te fez cursar Sociologia também? E contar um pouquinho, né, que você até já adiantou para a gente antes da gente começar a entrevista, porque o que te fez parar, e aí falar um pouquinho dessa fase de procurar o emprego já como formada como advogada, né?
Vocês vão perceber à medida que a gente for conversando que eu sou uma leitora voraz, leio vários livros ao mesmo tempo e sou uma pessoa assim muito investigativa. Eu gosto muito de estudar, de procurar, de saber as coisas. E o meu tempo na faculdade foi um tempo muito difícil. Era o tempo dos primeiros anos da Revolução, aqueles anos duros. Quando eu estava no 4º ano, fui fazer a prova de Direito Civil em julho, tinham tomado a faculdade. Uns alunos tomaram a faculdade e só saíram no mês de setembro, outubro, nem me lembro mais, mas era um ambiente de muita desconfiança, era um ambiente muito difícil, de polícia e tal. Então, eu nunca me dediquei, eu nunca fiz política acadêmica, nunca me interessou. Então, quando eu terminei a faculdade, eu achei que me faltava alguma coisa em termos de um conhecimento, porque a gente, na verdade, o curso é de ciências sociais e jurídicas, né? Eu falei, mas na verdade, que ciência social será que eu poderia melhorar? Então, eu me inscrevi lá naquela escola, tendo já um diploma de curso superior, não precisava fazer prova nem nada, eu me inscrevi. E eu fiz 2 anos e meio. Mas eu achei, assim, naquele momento que eu não encontrei o que eu buscava, não completaria aquilo que eu queria, porque havia um viés de politização, que é para um lado, que é para o outro, dependendo do professor. Então, eu acabei, eu queria estudar para conhecer, né? Era a ciência que eu queria. Eu não queria nenhum tipo de viés, mas aí não me adiantou. Então, foi só um curso com essa finalidade de aprimorar conhecimento e acabei não conseguindo. Mas como eu chegou no 2º ano, eu resolvi mudar meu rumo, então eu desisti lá do curso e fui fazer outra coisa. Trocou a sociologia pela auditoria. Mas a troca pela auditoria é uma troca divertida. Por que aconteceu de eu parar na Price? Eu tendo terminado o meu curso de especialização em tributário, eu falei, estou com tudo, né? Já aprendi tributário, então eu quero agora, o que eu queria ser, como eu gosto de escrever, né? Eu falei, tem que ser uma consultora. E aí, o meu pai assinava muitos jornais e no domingo vinha aqueles jornais com cadernos e cadernos de emprego. Né? Aí eu comecei a olhar, de repente me chamou assim, consultoria. Para quem quer trabalhar em consultoria tributária, disse aqui, General Jardim 36, estamos recrutando. Eu falei, pai, eu vou lá. Peguei e fui lá. E cheguei na General Jardim 36, quase a esquina com Araújo, lá vizinho da Praça da República, entrei lá, vi o nome, eu nem consegui gravar o primeiro dia que eu fui lá, me pareceu dificílimo, era Pricewaterhouse, Pitt, P-E-A-T, Enco, aquele cansado. E eu falei, bom, o que é isso aqui, né? O que será essa empresa? Entrei e tinha lá uma sala que me sentei, só tinha homem, não tinha nenhuma mulher. Foi bom. Na faculdade de Direito, no meu tempo, eu diria que 30% só de mulheres na classe. Não era como... Hoje em dia a gente tem talvez 50-50, ou pode ter uma diferença. Até a maioria é mulher hoje em dia. É mulher hoje, né? Mas no meu tempo não era isso. Você vê as fotos, você vê, a maior parte eram homens. Mas lá eu vi que só tinha menino, não tinha nenhuma mulher, só tinha eu. Mas em todo caso, eu me sentei lá e fui entrevistada. Tinha um senhor lá entrevistando, me chamou, vem aqui. Advogada? Eu sou especialista tributário, quero fazer consultoria. Ah, tá bom, consultoria. O que você sabe de consultoria? Fiquei assim, não sabia nem o que responder. Bom, eu sei que eu fiz, assim, ó, você vai num dia tal lá fazer um teste lá na Visconde, lá na travessa que sai na Consolação, Visconde de alguma coisa, e aí eu fui lá. Eu cheguei, tinha uma sala imensa, devia ter umas 200 pessoas ou mais, só homem, só tinha eu e uma mocinha que estava lá do lado. Eu nem me lembro, ela ficou 1 mês na praia, foi para a auditoria, mas acabou não dando certo. Eu sei que aí eu respondi aquelas questões que se costumam dar, né? Questões de matemática, mais aritmética, na verdade, porque são raciocínios até simples, né? E, bom, eu fiz a prova e tinha que fazer uma redação, e nunca esqueço, a redação era a influência da televisão, e aí eu escrevi na vida das pessoas. Bom, e eu sei que depois de uns dias, telefonaram na minha casa, disseram que eu tinha sido aprovada e que eu tinha que ter uma entrevista. E que eu devia ir no 5º andar falar com Newton Latorraca e Carl Charlton. Eu nem sabia quem eram essas pessoas. Aí eu fui lá, né? Vi um prédio bonito e tal. Entrei lá e vejo um homem de uns 45 anos, extremamente elegante, magro, delicado, que era o seu Latorraca. Que eu chamo assim, nunca consegui chamar de forma diferente. E aí vi também um senhor que falava com um acento forte de inglês, que era o seu Carl Chatwin. E aí ele disse assim, é você então, Elídio? Ele falou, nós pensamos que fosse um homem. Eu falei, por quê?
Primeiro que o seu nome é um nome diferente. É mesmo, é um nome de origem francesa, é um nome diferente. É diferente. E depois, a sua letra parecia a letra de um médico. A minha letra é uma letra terrível. Minhas secretárias, quando tinham que datilografar o pé, desciam. Letra de médico não é elogio, né? Letra de médico não entende nada. Não, minha letra é terrível para se ler. As pessoas, eu às vezes escrevo na faculdade, aprendi a escrever muito rápido, né, e tal, e eu às vezes escrevo depois tinha dificuldade de ler. Então, ele falou assim, nós pensamos que fosse um homem, mas falamos que é uma moça, porque era secreto, né? Ele só sabia isso depois que tinha nota, tudo atribuído, era tudo codificado. Então, ele falou assim, e o que você quer? Eu falei, eu fiz o curso, assim, sabe, eu queria trabalhar com consultoria. Ele falou, tá bom, a gente pode te ajudar aqui, mas você vai ter que fazer uma coisa. A sua primeira tarefa, você vai ler todos os diários oficiais, você vai separar todas as novidades em matéria legal, matéria tributária e vai escrever boletins, vai fazer resenhas para todo mundo e vai escrever boletins periódicos que vão para os clientes. Isso você faz de manhã. À tarde a gente vai começar a te dar trabalho, se der certo, tudo bem. Se a gente não conseguir, o casamento não for para frente, você está trabalhando, eu falei, não, nada, um homem de uma simpatia extraordinária. Eu fiquei conversando com ele e falou, você é muito simpática. O que você vai fazer no almoço? Quer ir almoçar na minha casa com a minha mulher? E aí ele falou assim, eu vou chamar a única outra mulher que tem aqui. E ele chamou a Rutineia. A Rutineia já trabalhava lá, ela tinha sido secretária em Belém, tinha feito o curso de Direito, tinha sido transferida em São Paulo para São Paulo. Mas era a única outra mulher que tinha lá. Falei, não, vocês vão juntas, tal. Acho que talvez tenha ficado preocupada até de me convidar para ir na casa. Falei, você é muito simpática, muito agradável, tal. Bom, eu sei que não fui almoçar na casa dele, e aí, quando recebi, no dia 8 de maio de 1974, comecei a trabalhar na Price. E comecei fazendo exatamente isso. A despeito de ter uma especialização, eu descobri que isso não significa nada. O que é importante para a gente é a gente trabalhar nas questões que são concretas. Então, eu comecei a separar material, a pesquisar, as pessoas vinham me pediam. Então, a Price tinha desenvolvido um sistema de pesquisa fantástico. A gente cadastrava os temas por assuntos. Então, se você precisasse de depreciação, você tinha livros, você tinha legislação, você tinha tudo. Então, era facílimo, a bibliotecária te entregava tudo. É um sistema que eles mesmos desenvolveram. O tesauros deles tinha outras referências. Se precisasse de depreciação acelerada, também você achava. E tinha cartas, tinha assim, um material fantástico. Quem vai à Price e não aproveita dessas facilidades, não estuda e não busca o seu caminho, faz tudo errado na vida, joga fora a sorte pela janela. E eu vi que ali eu tinha um mundo para crescer. Então, eu trabalhava fazendo pesquisas para quem me pedisse, comecei a escrever, eu tinha facilidade. Depois de uns meses, tinha 2, 3 meses, o Latorraca me procurou, falei, você está nesse assunto? Estuda e escreve uma cartinha. E quando eu escrevi a cartinha, ele falou, tá ótimo. E falou, para arquivar na biblioteca. Arquivar na biblioteca era o maior prêmio que alguém podia ter, porque a carta serviria de referência para os demais. Quando ele fez isso comigo, eu faltava explodir. Eu falei, meu Deus, uma carta que o seu Latorraca... Aí eu fui descobrindo quem ele era, um dos maiores tributaristas da época. Então, ali dentro eu fui vendo um mundo diferente. E o mundo da Price, que me encantou, eu tenho muita felicidade de ter ido lá. Ele me deu uma formação extraordinária, porque você tem o conhecimento jurídico, né? Você conhece a lei, você estuda a doutrina e tal, mas os fatos práticos que você vê, o dia a dia que você vê é outra coisa. Quando eu entrei, me colocaram em todos os cursos de treinamento. E eu fiz treinamento, inclusive de auditoria, que hoje em dia quem vai para o Texas acho que não faz mais treinamento de auditoria. Eu fiz treinamento de auditoria. Eu fiz uma coisa que nem existe mais, eu aprendi a fazer contagem de caixa. Tinha um dia que os auditores estavam fazendo auditoria, e fechavam, não diziam quando, né? O caixa ficava isolado, naquele tempo você tinha um caixa que era físico, aí eles iam contar quanto tinha de dinheiro, de moeda, aí encontrava o colar de pérola da dona lá dentro, então tinha umas coisas que eram assim diferentes. Mas é muito interessante, eu aprendi todas essas técnicas e me ensinaram. E contabilidade. Contabilidade, para mim, o meu pai, a despeito do meu avô ser um homem que estava bem de vida, meu pai estudou contabilidade, ele era técnico de contabilidade na Light, no Rio de Janeiro. E depois ele foi fazer a faculdade de odontologia e depois a medicina. Mas ele fez contabilidade, ele gostava muito de contabilidade. Então, eu ia falar, estou aprendendo isso. Olha que bom. Tá, né? Mas eu sei que a contabilidade abriu a minha cabeça. E a Price, você ia para os clientes, você via tudo. Hoje em dia a gente fica discutindo, né? O insumo para fins de PIS e COFINS.
Eu entrei, o que eu vou dizer, entrei no forno, claro, lateralmente no forno, por exemplo, de uma Santa Marina, né? Onde ela derretia tudo aquilo para fazer o vidro, né? Que corre líquido. Então você fala assim, isso aí é um insumo que agrega, que não agrega, porque antigamente tinha piscofisma, tinha IPI, ICMS, essas discussões. Então você tem a possibilidade de vivenciar aquele fato, você sabe como é. Então ela te dá assim uma informação extraordinária, te prepara para a vida. Então, ser advogado não significava nada, ter uma pós-graduação, uma especialização, não significava nada, se isso não estiver associado com a aplicação prática. Né? Olivia, uma pergunta, desculpa, Diogo, te interromper. Uma pergunta claro, que eu ia fazer rapidamente é porque é curioso que, por enquanto, né, agora vão chegar outras pessoas com formações e profissões distintas, né, magistratura e por aí vai, mas por enquanto de advogados, mesmo professores advogados ou advogados professores, como se definiram Quiroga, Choeira e por aí vai, a auditoria sempre foi um ponto de um beijo. a Ana Cláudia também, todos começaram a auditoria. E se você observar assim, o primeiro nível dos tributaristas mais renomados hoje em dia na nossa geração, assim, ninguém entre aspas começou em auditoria, mudou um pouco o foco, eu acho. Hoje você indicaria o quê? Se tivesse um neto seu, um filho seu começando a carreira de advogado, auditoria ou escritório? Qual que você diria para ele começar em termos de carreira para virar um tributarista? Eu diria auditoria e vou dizer por quê. O meu filho Rafael ficou 11 anos na Price. O meu filho Marcelo não ficou, foi trabalhar no escritório, mas ele é contador. Ele fez o curso de contabilidade. E achei sempre que fosse essencial para ele. Ele é tributarista. Eu diria que auditoria. A minha experiência com a Price é uma experiência fantástica. Por quê? Porque eu pude aplicar os meus conhecimentos jurídicos e associá-los com a contabilidade. E eu te diria que não é só contabilidade. A interdisciplinaridade que eu vivi na minha vida, ela é muito interessante, porque eu tinha dentro da própria Price, ela se organiza, se organizava, não posso dizer nos dias de hoje, mas se organizava por certos segmentos. Então, havia o segmento financeiro, que atendia os bancos, o segmento telecom e tal, e isto também te levava a estudar matérias complementares que não tem nem a ver muitas vezes com o direito. Eu fui responsável pela área de telecom, muito especialmente pelos negócios digitais. Eu tive que estudar tudo de negócios digitais, conversando com engenheiros para poder aprender como é que fazia, especialistas em informática. A gente não consegue ser um tributarista e dizer dar incidência tributária se não entender o negócio jurídico, o negócio que a empresa faz. Então, para mim, o essencial é a gente entender o negócio. E a Price me permitiu isso extraordinariamente. Extraordinariamente. E lá você tem, então, também uma interdisciplinaridade, porque às vezes você vai encontrar um engenheiro que acabou fazendo direito e vai parar numa auditoria. Quando eu saí da Price, nós tínhamos 1000 advogados trabalhando. Acho que era o maior escritório, não sei hoje como estão as coisas. Acho que era o maior escritório de advocacia do país. E ela não opera na área que concorre com o advogado, né? Porque é vedado, inclusive tanto pelo CRC como pela OAB. Mas o que tem de advogados que se formam em contabilidade e vem aí um viés de aprendizado e de mudança de comportamento. Então, eu te diria que me parece muito mais útil. O Marcelo não entrou na auditoria, mas o Marcelo chegou um momento na vida dele que ele foi fazer contabilidade. Eu o aconselhava a fazer, ele tem CRC, meu filho, e também, né? Todos os dois. O Rafael está fazendo o FIPECAF, eu acho que está, não sei se está com o Alexandre, está fazendo o mestrado, né? Então, mas todos os dois, eu acho que para eles assim é essencial para você poder crescer, sabe, entender a contabilidade. E tem muitos ramos da contabilidade importantes, né? Como é que alguém pode opinar sobre tributação do agronegócio e não sabe nem como é a contabilidade do agronegócio, né? Que ela também é muito específica. Então, para mim foi, sabe, eu sempre digo que na minha vida eu fui muito feliz de ter lido aquela noticinha de jornal de domingo chamando consultor, porque o mundo que se abriu para mim foi totalmente diferente. E depois uma empresa
que ela é internacional, né? Ela tem outros pares no mundo, que não é uma empresa com vínculos de capital, mas com vínculos de qualidade. Então, se você precisa fazer um estágio, se você precisa pedir um material, nossa, a gente sabe de tudo. E ela ficava na frente de tudo, né? Quando ninguém tinha computador na sala, todos nós tínhamos. Sabe? Essas coisas que são empresas poderosas, essas grandes sociedades. Né? Muito legal isso que você está falando, porque antes de passar a bola para o Diogo, que eu tinha interrompido ele, como a gente tenta projetar a história de vocês para o Brasil todo, a auditoria alcança, né, em geral, o Brasil inteiro. Então, dificilmente você vai ter alguém com chance de, sem querer se mudar, né, de cidade e tal, e vir para um polo como o Sudeste, por exemplo, trabalhar num grande escritório de advocacia que tem, sei lá, 200, 300 advogados, mas na auditoria isso pode acontecer, né? Tem no Norte, no Nordeste, você consegue ter o mesmo caminho, a mesma experiência fora do eixo do São Paulo. Então, isso é muito interessante, né? E é um ônus que você tem quando você entra, você se compromete tendo necessidade de transferência, que é uma coisa importante. Então, você poder ir para um lado para o outro, mobilidade, né? Se pede mobilidade, para a gente poder trocar ideias e tudo. Mas eu diria para vocês que o ambiente ali é um ambiente informal, né? Então, o ambiente da auditoria, diversamente de... Hoje em dia, acho que os escritórios de advocacia já mudaram bastante, né? Mas eu, por exemplo, você pode ver que o meu estilo é absolutamente informal. Ali não existe nem doutor, né? A gente chamava algumas pessoas, como eu, até hoje eu me dirijo ao seu Latorraca como seu Latorraca, ele era um homem que era o líder da prática, ele era mais velho, bem mais velho, e eu tinha muito respeito por ele, era um homem muito conhecido, né? Então, é uma questão só de respeito pela pessoa, mas não se exige de ninguém coisa alguma. Aquele fato que você falou dos tribunais e alguém chamar você, por acaso, se enganar e falar para o juiz chamar a atenção, isso daí é uma prática que realmente lá não existe. Então, nós éramos bastante informais e eu gosto da informalidade. Mas é um mundo também, sabe, Diego, num outro sentido, do tipo de clientela. Você tem todo tipo de clientela. Não falta nada. E até os negócios mais modernos você vai encontrar, porque as empresas têm que ser auditadas, e o interessante é que, quando eu estava no começo da minha carreira, ainda saiu a Lei 6.404, que trouxe a obrigatoriedade da auditoria. Antigamente você tinha só por determinações que nem existia a CVM, mas era do Banco Central que regulava essa matéria, e aí, com isto, o ambiente ficou muito maior e as possibilidades muito maiores, né, de aprendizado. Isso é uma das coisas mais interessantes. E Elide, um aspecto interessante da sua carreira que mais adiante a gente vai retomar, que é a parte docente de você como uma professora. Antes da gente passar pelo seu mestrado, pelo seu doutorado, eu queria te perguntar, na própria PwC, você chegou a dar aulas, você chegou a dar treinamentos, foi ali que floresceu esse seu lado professora? Diogo, eu vou te falar uma coisa, eu sempre fui metida e muito falante. Quando eu estava na escola, que a gente faz grupo de trabalho, sempre eu me habilitava a falar, meu negócio é falar. Eu era uma excelente aluna, eu tinha notas boas. O meu pai foi chamado algumas vezes na escola só por uma razão, porque eu não parava e não paro, né? Eu sou uma pessoa, vocês já me viram em debate, eu até às vezes interrompo as pessoas porque eu quero falar e peço até desculpas. Mas, não, quando eu entrei na Price, eu de imediato perceberam que eu tinha habilidades para falar. E na empresa de auditoria, o que tem de mais interessante é que você entra como trainee, você é treinado pelo assistente, no meu caso era assistente C, né, que era a categoria imediatamente superior. Quando você vai para assistente C, você vai treinar o trainee. E assim todo mundo tem um encargo de treinar os outros. Com isso você desenvolve suas habilidades. E viram que eu tinha facilidade, como eu já tinha o curso de Direito e já tinha uma especialização, me chamaram muito cedo a dar aula de direito societário, matérias que, para quem está chegando, um menino de 19 anos que está fazendo ainda o curso de contabilidade, ele não conhece. Então, eu dei aula muito cedo na Price, dei aula internamente, e a partir da década de 80, lá por 84, 85, eu comecei a dar cursos para clientes, que a Price também desenvolveu um segmento. E eu viajei o Brasil dando curso para clientes, que foi também uma atividade muitíssimo interessante, que eu tenho memória muito boa de nos vários lugares, você dá uma semana de curso, você discutir, e as pessoas falam, nossa, que bom,
equivalência patrimonial, ninguém sabia fazer na década de 80, era uma novidade, a gente ia fazer, nossa, que coisa fantástica, mercado financeiro, que eu sabia, aprendi, trabalhei muito, né? Nossa, então, essas coisas são muito interessantes a gente fazer. E tem alguns fatos que são interessantes, porque a gente dava esses cursos muitas vezes em hotéis. Uma vez eu fui dar um curso em Curitiba, num hotel, e era um andar que tinha salas muito grandes, um hotel grande, e a gente estava numa sala X. Aí, meio atrasado, entrou lá um rapaz, e ele ficou lá até a hora do intervalo. Quando acabou o intervalo, ele falou assim, desculpe, posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu falei, claro, pois não. Eu quero saber, este é o curso de vendas, e falou o nome de uma empresa que era uma empresa de cosméticos. Eu falei, não, esse é um curso de treinamento de balanço equivalência patrimonial para contadores e advogados. Assustou o rapaz. Não, ele ficou até a metade na hora do intervalo para vir me perguntar. Eu falei, não, esse aqui não é um curso de vendas de uma empresa de cosméticos, você entrou na sala errada. E essas são umas coisas assim que você lembra, divertidas, né? Até de ficar pensando, mas eu dei muita coisa. E a partir do ano de 1985, o senhor Torraca assumiu a presidência da Price, foi eleito presidente da Price. Então, ele se afastou um pouquinho de algumas atividades que ele tinha como conhecedor de direito tributário. E uma delas era o NUPET, que passou, então, para José Custódio Cotrim. Cotrim, não sei se vocês já ouviram falar, uma das pessoas mais fantásticas e que mais me ensinaram na vida. Cotrim é um nome maravilhoso. Primeiro que o Cotrim tinha um inglês que não existe. Até os ingleses achavam que ele era da academia, porque era assim uma coisa fantástica. Tinha uma cabeça de matemático, tudo ele equacionava e virava uma fórmula matemática. E eu sempre me dei muito bem com o Cotrim, ele gostava de mim e tal. E ele, desde que eu cheguei lá, ele começou a falar, doutora Elide, eu falei, Cotrim, ele falou, a doutora chegou ali na sua, ele falou, eu trouxe a doutora Elide porque eu não conheço direito, e eu era apenas uma gerente, ele já era um sócio, mas então ele assumiu no PET, ele falou assim, Elide, eu não sou advogado, aqui está cheio de advogado, eles vão me enrolar, você fica comigo. E foi a oportunidade que eu tive de entrar no PET ao lado do Cotrim, quando houvesse alguma questão, né, em matéria tributária, legal, né, jurídica. E ali eu conheci assim, pessoas incríveis. Nossa, eu conheci, pessoas que hoje já faleceram e que são nomes aí do direito tributário, e eu ficava olhando e dizia assim, será que eu estou na mesma mesa? Eu não me acreditava, não, eu não posso estar nessa mesa com essa pessoa, né? Porque eles são tão afamados, né? Como é que a gente... Mas é verdade, ele me deu essa oportunidade que para mim também foi assim, fantástica. E na Price a gente tinha essas oportunidades, às vezes eu ia em reuniões com o senhor Torraca, ia no escritório do Dr. Alcides Jorge Costa. E eu ia junto lá, ele estudava o assunto, fazia as anotações e tal. E o Dr. Alcides ficava olhando e dizia assim, e ele, o senhor falava, que artigo que era? Ele dizia, o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 e tal. Aí ele falou, doutor, mas ela sabe assim tudo de cabeça, Newton, né? E porque eu tinha me preparado para ir na reunião, né? Não queria errar, falar bobagem. E eu tive essas oportunidades que só numa empresa desse tipo você tem, né? De encontrar pessoas assim. Mas foi assim, essas coisas são fantásticas. Mas diga, Diogo, eu já te interrompi falando muito. Só antes de o Diogo passar para a parte mais acadêmica, é interessante esse ponto desses precursores com os quais você teve contato, né, Elide? Além do Newton Latorraca, aí, que foi um dos primeiros a escreverem sobre planejamento tributário, sobre essa perspectiva mais moderna, ter um manual do imposto de renda. Eu me lembro também que você citou que você teve contato ali com o Manuel Ribeiro da Cruz Filho, com o Álvaro Couto, também que foram precursores dessa contabilidade da Lei 10SA. Então também é algo muito rico. Álvaro Aires Couto era o terceiro sócio do departamento. A gente tinha Newton Latorraca, Carl Chatwin e Álvaro Aires Couto. O seu Couto era um português alto, de cabelo branco, que sempre andava sem gravata. Era um homem elegantíssimo, mas não punha gravata. E ele, no ano de 1976, eu convivi com ele 2 ou 3 anos, mas ele me dava muitas coisas para trabalhar. E ele tinha sempre na gaveta dele, ou no armário, ele tirava o discurso do método. Falava assim, leia o discurso do método e veja do Descartes e não vai errar. Aqui você vai acertar sempre. Então, ele tinha também alguns conselhos interessantes. E aí ele se aposentou em 76 ou 77 e ele foi para a CVM como primeiro diretor de normas da CVM, que era recém-criada pela Lei 6385. Mas um homem assim maravilhoso, eu gostava muito do seu corpo,
mas muito, muito do seu corpo. Eu queria contar uma coisa interessante, falei de 76, eu me lembrei. Quando eu entrei na Price, que eu era, a Rutineia já era casada, tinha filhos, e eu ainda namorava o Humberto, eu não tinha casado. Mas eu casei na Price e engravidei do meu filho, né, já na Price, do Marcelo. Quando eu engravidei, não havia salário maternidade. Havia uma prática que as empresas, muitas empresas de mau caráter, mandavam as funcionárias embora, né? Mas 2 meses depois que eu fiquei grávida, saiu o salário maternidade, né? E eu adorava a Price, eu tinha certeza que eles não fariam isso, mas, né? Mas eu fui, então, além de ter sido das pioneiras, precursoras aí na carreira, eu fui a primeira mulher do staff a engravidar e a casar e ter um filho lá na Price. E os meus sócios todos sempre gostaram muito do Humberto. Então, a gente em reuniões estava, Humberto é dos nossos, ele é sócio da Price também, junto com você. Porque a regra é você ter... Quando eu saí da Price, a gente tinha 30 sócios, acho, e não muitas mulheres. E ainda hoje eu acho que o desnivelamento ainda continua, tenho a impressão. Mas eu sou de uma época que realmente eram muito poucas. Depois a Rutineia até saiu, eu acabei ficando sozinha por um tempo. Mas o Humberto, você vai numa reunião que tem os sócios e tem as mulheres dos sócios, e o Humberto não tinha grupo para se integrar, porque ele não era sócio nem era mulher de sócio, né? Então, eles integravam ele falava, você é nosso sócio, vem aqui com a gente fazer as coisas. É interessante isso, né? Mas são experiências boas. Elide, posso pegar um gancho nessa sua fala? E nesse cenário com poucas mulheres, você sentiu algum desafio especial nessa sua carreira lá na Price? Como é que você levou essa questão? Eu nunca tive nenhum problema na minha vida praiciana. Não existia naquele tempo nenhum desses movimentos, não havia nenhuma discussão. Eu sempre acreditei que você tem que ter mérito, em primeiro lugar. As pessoas te respeitam porque você tem mérito. Então, o fato de você ser homem, ser mulher, não sei ser jovem, ser velho, eu acho que isso não deve ser o determinante, que a primeira coisa há de ser o mérito. E eu, na minha vida, ao contrário, sempre me reconheceram o mérito. Eu nunca nem soube alguma vez que tivesse alguma discussão, alguma coisa, alguém me chamou e me disse, veja, você vai ganhar menos porque você é mulher ou você tem restrições. O que aconteceu para mim de verdade é que as 2 vezes que eu engravidei, eu tive a compreensão das pessoas. Não existia nada de mais especial naquele tempo, nem havia movimentos dessa natureza, mas eu tive a total compreensão. Então, para dizer a verdade, o meu filho Rafael nasceu no dia 25 de fevereiro. E eu, no dia 14 de fevereiro, eu estava em Cubatão, agora estou sentindo calor, tanto que eu falei, eu estava em Cubatão, na Cosipa. E a Cosipa, ela tinha uns galpões que eram verdadeiros fornos. Eu acho que aquele negócio era de zinco, eu não sei o que era. E eu estava, o Rafael nasceu no 25 de fevereiro, já sabia que ele ia nascer. Mas eu estava lá em Guarujá, na Cosipa, e eu me senti mal porque a minha pressão caiu. E aí, mas a minha família tinha apartamento, meu pai tinha apartamento no Guarujá, aí me levaram lá para o apartamento, quando foram tirar a pressão estava baixa. Isso daqui é um fenômeno comum nas mulheres que estão grávidas, e eu sempre tive pressão baixa no verão. Seu Latorraca soube disso quando eu cheguei na segunda-feira, ele falou, você está proibida de sair. Você não sai mais, eu não quero mais saber de uma coisa dessa. E eu trabalhei até o dia 24 de fevereiro, ainda vim à noite na casa de minha mãe trazer o Marcelo dirigindo, porque eu dirigia, eu não ligava muito para essas coisas, não prestava muita atenção. E ainda vim trazer o Marcelo. Mas ele me chamou e falou, você não está autorizada. Eu não sabia que a sua situação já era tão em cima, que claro, ele não vai ficar controlando. Mas, ao contrário, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Nada, absolutamente nenhum, nada. E nem posso dizer, hoje em dia, às vezes a gente ouve falar de pessoas que foram abordadas, assediadas. Nunca, 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 nem vi. Se ocorreu, eu devo ser tão tola. Eu chego a 2 conclusões. Eu sempre fui muito feia, e nunca ninguém fez nada comigo. Ou eu devo ser tão tola que nunca percebi nada. Um respeito absoluto sempre. Então, eu acho que esse é um ambiente bom. Eu sei que o ambiente é diferente. Verônica, respeito, mas não tive nada. Nunca tive do que reclamar, nada. E toda a sua trajetória foi na Price, né? Que é um exemplo de empresa que prega, eu acho, política de diversidade, de inclusão e tudo mais. Então, acho que a sua história na Price, ela de fato mostra um pouco do perfil dessa empresa que até hoje é reconhecida por isso. Talvez em outros cenários pessoas tenham passado algum tipo de problema, mas que também
não dá para você dizer não tendo vivenciado, mas é interessante que hoje em dia esse tema é o tema da vez, super importante e relevante, e felizmente não só a Price, como outras auditorias e escritórios, né, porque não se ouvia falar, né, a Verônica super ativa nessa discussão, né, escritórios não falavam sobre isso até pouco tempo, acho que talvez as auditorias começaram um movimento muito antes que escritórios, mas felizmente hoje os escritórios e auditorias, e empresas e todo mundo abraçaram, né, um projeto de inclusão e diversidade para que todo mundo possa ter, né, igualdade de oportunidades e virar uma elite, né, que todas sonham. Aliás, a Verônica que é a única que seguiu a trajetória de auditoria e escritório. Então, eu estou pensando em me candidatar a trainee de auditoria. Ah, não, o Alexandre. Mas Diego, foi você muito tem razão. importante. O Diego tem razão no comentário. Quando eu saí da Price, já uns anos antes já havia esses movimentos pela diversidade, vinham do exterior, especialmente começaram no exterior, né? Já havia movimentos. Veja, eu não tenho absolutamente nada nem contra, eu acho que está correto, acho que todas as pessoas devem ter suas oportunidades. Eu tenho quase certeza, Diego, que deve haver pessoas que sofrem os efeitos ou de maus tratos ou de discriminação. Como eu disse, eu fui uma pessoa feliz, Diego. Eu vim de uma família em que eu tinha condições, o meu pai era um homem extremamente culto, a minha família era uma família que tinha essa condição. Eu só não seria o que eu sou só se eu fosse burra, porque na minha família eu tinha as condições de estudar e de ser alguma. Desculpe até a expressão. Acho que a gente tem, se o meu pai me deu educação, me deu ambiente, eu tinha que fazer o que eu fiz e ser o que eu sou. Agora, eu sei de pessoas que muitas vezes sofrem discriminações. E eu tive sócios na Price que eram pessoas que começaram, e a Price trata muito bem essas pessoas, começaram como office boy. O Alcides Mariano, que morreu muito cedo e era um irmão para mim, era mais novo que eu, mas era um menino fantástico. O Mariano começou como office boy na Price e chegou a sócio, era um dos líderes lá do mercado financeiro, onde eu também atuava. Então, sim, eu acho que está correto a pessoas que sofrem discriminação. Eu talvez tenha tido sorte, mas eu nunca passei por nada, nunca me senti mal, nunca me senti discriminada. Às vezes você tem alguma decepção, que você tem uma ambição, fala assim, não, acho que eu vou ser promovida nesse ano. De repente não é, você não consegue entender. Só depois que eu me tornei sócia numa empresa que tinha, sei lá, 3.000 funcionários, 4.000 funcionários, é que você consegue ver que um sócio que está naquela posição, ele tem a visão global do que deve ser feito. Então, às vezes, não necessariamente é a sua hora, é a hora de outro por outras razões. Eu queria te fazer uma pergunta de um período que você ainda estava na Price, mas que você deu, digamos assim, uma pequena guinada. Você deixou de lado, talvez, essas questões mais práticas e você ingressou no mestrado na PUC no final da década de 90. Você pode contar um pouco de onde veio a ideia de fazer mestrado? Você comentou de especializações que não tinham tanto um viés prático e por isso você tinha deixado elas um pouco de lado. Então, queria saber o que passou na sua cabeça naquela época. Olha, Diogo, o que passou na minha cabeça é que eu nunca imaginei fazer mestrado ou doutorado enquanto meus filhos eram pequenos, porque o mestrado e o doutorado, eles exigem bastante da gente. Esse era um lado. E o outro lado é que eu ainda tenho uma visão, posso estar equivocada. Eu vejo muitos meninos que acabam, meninas, né? Estou usando meninos aí, generalizando, que acabam o curso, a graduação e já vão fazer o mestrado. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando fui fazer o mestrado, eu já era sócia da Price. Então, eu tinha uma vivência grande, eu tinha uma vivência de matérias. O que eu precisava, porque o meu mestrado foi um mestrado acadêmico, né? Eu precisava era me reatualizar, talvez, nas matérias, por exemplo, filosofia do direito, essas coisas, discutia, sabe, os grandes autores, que eu vi na Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito da USP, eu acho que o meu curso foi um curso fantástico, além de todos os professores fantásticos que eu tive, ele me deu todas as fontes, né? Uma faculdade que te dá as fontes é uma boa faculdade, né? Para você pesquisar, é para você estudar. Então, eu achei que eu precisava disso. E eu fui fazer o mestrado, e a minha escolha pelo mestrado, ainda na década de 90, foi pela PUC, porque eu achava que tinha na PUC um diferencial que era ainda a influência de Geraldo Ataliba. Eu gostei muito daquela especialização. E eu acho que o professor Geraldo Ataliba, ele
deu uma modificada no ambiente, no cenário do direito tributário. E eu fui lá. Eu até gostaria de ter feito na USP, que era a minha casa, mas também acabei não conseguindo, mas fui fazer e passei. Eu nem sabia que eu ia passar. Eu fiz as entrevistas, fiz tudo e fui para o Chile, que eu tinha que fazer umas palestras lá no Chile. E eu estando no Chile, me ligou meu marido e falou: pelo amor de Deus, você vai perder a inscrição, você passou. Passaram 12 candidatos e eu fui aprovada. E eu não tinha uma ideia, porque tinha muita gente se candidatando. Aí eu voltei rapidamente, pedi, ainda prorrogaram a minha inscrição, e depois que eu apresentei a minha dissertação, que foi sobre o negócio eletrônico, porque era um tema que eu tratava na praça, eu era líder de telecom e a líder desse negócio eletrônico. E eu quero fazer aqui uma referência especial a uma empresa que é minha cliente até hoje, que eu adoro todas as pessoas que estão lá, que é a UOL. Eu vi a UOL nascer porque o Luiz Frias, que é o presidente, ele um dia me chamou, eu era sócia, chamou a minha, o sócio principal da praça, para mostrar o novo negócio que ele estava criando. Tinha 3 pessoas na UOL e ele mostrou o que seria um provedor de acesso, que depois se transformou num provedor de conteúdo. E aquilo eu me apaixonei. Eu ia lá no UOL, discutia com aqueles especialistas, aprendi muito. Foi a minha dissertação de mestrado. E depois eu apresentei e me deram os créditos todos de doutorado. Então, eu tinha que fazer a tese, porque eu não precisava cursar, né? E para mim isso foi muito bom. E aí eu fiz o doutorado. Mas também eu esperei o tempo passar, porque achei que com mais especialização, com mais conhecimento seria melhor. Ô, Elis, você já deu uma dica aí, né? Que você acha que as pessoas precisam um pouco mais de experiência, talvez, para um mestrado e um doutorado. Pensando hoje, um recém-formado, início de carreira, para se preparar, se você fosse entrevistar hoje, né, um advogado de 3 anos de formado, você daria qual dica ou qual perfil você preferiria? O mais acadêmico, que está cursando um mestrado, ou aquele que fez, ao invés de 3 anos de mestrado, 5 cursos de educação executiva, de FRS, de direito digital e por aí vai? Mais prático ou mais acadêmico? O meu viés sempre é prático. Tanto é prático que quando abri o mestrado profissional da GV, eu fui convidada a dar aula no mestrado, que é o mestrado de casos, né? Eu acho que é maravilhoso o conhecimento acadêmico. Mas o conhecimento acadêmico, ele é nada sozinho, né? Ele é só conhecimento acadêmico. E eu me lembro muitas vezes, conversando, eu conheci pessoas muito importantes, muito assim, importantes no segmento, importantes por construções que fizeram, e algumas vezes elas indagavam de certas posições que eram enviadas, falavam assim, aqui está cheio de doutrina, como eu aplico isso na prática? Então, por exemplo, o empresário, eu sempre trabalhei com os empresários, para eles é muito importante como resolver o problema. Eu sou a pessoa das soluções. Eu não vou criar problemas, eu quero dar soluções. Então, algumas vezes o conhecimento acadêmico pode não ajudar, né, Diego? Você sabe perfeitamente disso. Então, eu gosto. Então, eu acho que talvez eu buscasse isso num trainee, num estagiário ou num advogado novo. Agora, se puder fazer cursos interdisciplinares de finanças, de contabilidade e tal, melhor será. Um advogado da área tributária tem esses conhecimentos, ele tem tudo na mão. Ele tem tudo na mão. Teve um período na sua carreira que depois eu até vou perguntar uma curiosidade, que é quase que uma lenda urbana, que a gente pergunta, mas o que te levou depois a ir para um escritório de advocacia? Porque você construiu a sua carreira toda em auditoria e hoje você é membro de um dos maiores, se não maior referência na área tributária. Como que você enxerga essa experiência? Em termos gerais, óbvio que a gente não quer aqui uma comparação do que é auditoria com escritório, mas o que você diria de dicas para os profissionais de, olha, eu já vesti o chapéu de auditoria, já vesti o chapéu de advocacia, olha, o mundo é esse ou aquele para ambos? O que você daria de dicas fundamentais dessa troca de chapéu? Eu tinha que trocar, porque em auditoria você tem tempo de casa, você vence, né? O produto vence, ou por idade ou por tempo de casa. Eu venci todos. E eu ainda tive a felicidade ainda que houve uma mudança nas nossas regras, que as pessoas se aposentavam com 60 anos, aí prorrogaram para 63 com mais 2 anos. Me deram mais os 5 anos. Meus sócios queriam
queriam que eu ficasse lá de alguma maneira. Essa era a lei, Elide. É verdade que mudaram a regra por sua causa? Eu já ouvi essa história várias vezes. Já ouvi essa história. Não mudaram. Não mudaram, não mudaram. Muita gente fala isso. Não, tem lei Candir, tem lei Rouanet e tem a lei Elide, me disseram aí. Não, tem a Elide, não, tem a lei do Getúlio lá, como é aquela que fizeram lá para a filha lá daquele embaixador. Não mudaram. Na época em que eu sairia, eles acabaram mudando a regra e eu me beneficiei da regra porque me pediram para ficar mais 3 anos. Quando acabaram os 3 anos, me pediram para ficar mais 2 anos, que é o limite, né? Então, mas o que eu queria, fim de tudo isso? Eu queria ter a experiência de ir a um escritório de advocacia e botar o OAB 28849. Eu nunca podia assinar, né? Porque numa empresa de auditoria você não assina nada, né? Você integra o staff técnico só, mas porque é de contadores. E aí o que aconteceu? Eu conheci Ricardo Maris de Oliveira na Price nos idos de, sei lá, 82, 83, porque o Sola Torraca era muito amigo dele, acho que eles deram aula junto na GV, não sei o histórico deles terem se conhecido, mas em suma, eles eram muito amigos e o Sola Torraca contratou Ricardo Maris para ir uma vez por semana, ele ficava numa sala sentado e a gente tinha dúvidas que aí eram acadêmicas ou outras lá, e a gente sentava e discutia com o Ricardo as coisas e ele era sempre uma delicadeza, uma gentileza, discutia com a gente. E aí eu conheci o Ricardo. Quando eu estava já para sair, porque o Sidney Apocalipse, vocês conhecem o Sidney Apocalipse? Eu não sei se ele está atuando ainda, peço desculpas para ele, eu não sei hoje onde é o escritório dele. Mas ele era meu amigo e ele falava assim, a Elide é a lenda viva, né? Ela nunca sai da Price, ele falava para mim. Todo mundo diz que você vai se aposentar e você não sai. Mas quando já estava já vencendo todos os tempos, eu decidi que eu queria continuar trabalhando. Mas eu recebi algumas propostas, várias propostas, mas a proposta que eu recebi do João Bianco, do Ricardo e do João Bianco, eu aceitei de me associar com eles. Primeiro que o João, eu já trabalhava com ele na GV, ele montava cursos, eu sempre gostei muito do João, e ele ia no NUPET desde sempre. O Ricardo eu conheci na Price e também no NUPET, que ele, junto com o Sola Torraca, eles eram a alma do NUPET. E aí eu tinha uma tendência muito especial e pelo nome do escritório e tudo, né? E tinha um menino lá que ia nas reuniões do NUPET, um menino assim, quietinho, né? E que ia junto com o Ricardo, né? E era o Bruno, que ficava lá, fazendo anotação. E depois, quando eu fui para o escritório, né? Ele já era sócio do escritório, e aí o Bruno e eu acabamos nos encontrando, os dois. O Bruno tem a idade dos meus filhos, mas o Bruno é meu cúmplice num monte de coisa. Eu não faço nada, a gente faz um monte de coisa juntos, eu não faço nenhum negócio, eu estou fazendo isso, discutindo. Então, o Bruno realmente acabou se tornando meu cúmplice, meu amigo, e tem a idade dos meus filhos, o que não impede a gente ser amigo também, né? Isso daí. Cara, competente, né? É isso aí. Olha, eu vou te falar, ainda bem que você falou disso, porque eu fiz uma reunião outro dia com o Bruno, e na reunião tinha umas pessoas, e a pessoa falou assim, é verdade que você é uma das fundadoras da Price no Brasil? Eu falei, isso não, definitivamente não é verdade. A Price foi fundada em 1915, eu teria 105 anos de fundação, mais uns 20 de ter, eu teria que ter uns 130 anos. Definitivamente não é verdade. Legal. E antes de passar a bola para o pessoal aqui, uma pergunta que eu queria fazer, que surgiu agora, é que o Quiroga contou um pouco da experiência dele, do primeiro cliente que ele teve. Então, ele contou do pai dele, que foi mestre, né, do rodeio, e que o pai dele sempre falava, liga para as pessoas, mantém contato, relacionamento social e tal. É óbvio que se você começa a carreira numa Price, ou mesmo hoje em dia no Matos Filho, porque ele falou do Matos Filho na década de 90, quando tinham 4 advogados, né? Pinheiro Neto, essa habilidade de ir atrás de novos clientes, de novos casos, ela é um pouco mitigada pelo fato de que a placa muitas vezes atrai cliente sozinho. Então, hoje em dia, assim, pegando a sua experiência, eu vou dizer, tem até um relato interessante, eu fui almoçar com a Elide, acho que foi no passado ou ano retrasado, eu e o Diogo, né? A gente foi num restaurante lá no Itaim, é verdade, eu vou jurar para vocês, a cada 5 minutos, né, Diogo? Parava alguém na mesa e falava, oi, Elide, abraçava. Aí você achava, é um amigo, sei lá, esse é diretor do banco tal, esse aqui é presidente do conselho da empresa tal, esse aqui é fã. A cada 5 minutos. Esse é estrela de Hollywood. Se o Quiroga falou que podia ser vereador pelos alunos, a Elide pode ser vereadora também pelos contatos pelos clientes.
Mas pensando naquele advogado, aquela pessoa jovem que não tem uma Price como o ambiente de trabalho, um Max Filho, um Piano Neto e essas grandes placas. Hoje em dia, como você vê essa questão de habilidade social com habilidade técnica? Aquele advogado que está lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, não tem essa ambientação de Big Four, de grandes empresas. O que você acha que ele tem? É habilidade social? É técnica? Você fez um comentário interessante, porque entre as muitas vantagens de quem entra numa sociedade de contadores dessas grandes, como é o caso da Price, é que eles têm os clientes deles e você os explora. Mas, evidentemente, você também faz clientes, porque você vai no mercado. Eu acho que o fazer clientes, como você fala, o Quiroga comenta, eu acho que tem um pouco de habilidade natural de venda. Eu nasci com essa habilidade. Como eu contei para vocês, eu não quis ser jornalista porque eu ia ficar pobre como jornalista. Eu acho que eu nasci um pouco com habilidade de vendas. E o que eu fazia, eu tenho muita facilidade de relacionamento. O meu marido fica impressionado. Eu estou no aeroporto, sentada, vem uma pessoa, já começa a conversar. Como é que você conhece? Não sei. São pessoas que atraem. A minha mãe era assim. A minha mãe, onde estava, aparecia alguém para falar com ela. Então, eu sempre tive habilidade. E muito cedo, ainda como sênior, que é muito começo de carreira, eu tinha facilidade eu estudava, eu via quais eram as questões, porque naquele tempo as empresas de auditoria podiam fazer consultoria. Depois isso ficou vedado. Então, advogado não fazia consultoria, quem fazia era a empresa de auditoria. É uma coisa muito interessante, porque a própria legislação dos contadores permite isso. Então, eu aprendi, fiz todo tipo de consultoria, planejamento, de todas as naturezas, cisões, tudo que possa ser possível. E então, eu tinha facilidade de pegar o tema e conversava com as pessoas. E as pessoas, talvez, pela forma como eu me apresentava, acabavam fechando negócio. E o Cotrim, eu era sênior, eu trabalhei sempre muito com ele, e ele falava assim, eu voltava e falava assim, Cotrim, eu fechei um negócio assim, sabe? Eu falei assim, nem preciso me preocupar, ele era gerente ou sócio, né? Eu tinha uma categoria inferior, e aí ele, enquanto eu atuava com ele, ainda não era sócia, ele sabia que eu fazia muito resultado, eu tinha facilidade de vender, mas eu conseguia chegar em pessoas assim, por conversa, né? Então, é pessoal. Agora, o que você está falando de um advogado novo para ele conseguir clientela? Eu tenho certeza que ninguém vai admitir um advogado se ele também não mostrar alguma... É porque, veja, na verdade, o escritório é a fonte de sobrevivência de todo mundo, como é a empresa de auditoria. É importante que a pessoa desenvolva essas aptidões. Na Price, a gente era também treinado. Isso é uma coisa que eu não vejo nos escritórios de advocacia, não sei, não vi até hoje. Na Price, nós tínhamos curso de vendas com especialistas, como abordar, como conversar. Tinha até a moça que ensinava para quem tivesse dificuldades, como comer na mesa, que garfo pegar, que copo pegar. Isso era um treinamento importante. A gente tinha com aquele Reinaldo Polito, eu fiz curso de oratória. Então, veja, era uma preocupação muito grande com as pessoas, de treiná-las. Você quer ter bons funcionários. Então, é o que eu digo, eu aproveitei todas essas coisas e consegui sucesso. Tem gente que não aproveita, mas eu acho que as pessoas têm que se preocupar em desenvolver essas competências. A competência técnica não é nada se você não conseguir realizar, né, transformar em receita. Eu acho que as duas são importantes. Agora, existem pessoas, Dieguinho, e na Price havia pessoas assim, que eram os sócios de escritório. Eles eram grandes pensadores e não eram grandes vendedores, mas também cabe, naquele ambiente, cabe pessoas assim. Certamente, em alguns escritórios, você pode ter pessoas que não vendam, mas que desenvolvam trabalhos magnificamente bem. Também tem o seu mérito, a gente tem que colocar cada um no seu lugar. O mais importante na vida da gente, Diego, é a generosidade. É a gente olhando as pessoas com as quais você trata, se estejam acima ou abaixo, é você dividir com elas, dar oportunidade, você dividir facilidades. Acho que a grande lição que eu tenho na minha vida é de ser generosa, sabe, no sentido de, não, eu sou generosa porque eu sou me elogiando, não, é ser generosa com todo mundo. Eu aprendi a trabalhar em equipe, e até hoje eu gosto, tanto que eu digo que eu gosto de trabalhar com o Bruno. Então, é você distribuir o seu conhecimento, é você distribuir sua experiência. Isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter em relação aos novos. Ser generoso, acima de tudo. Antes de fazer a roda
continuar rodando, só um comentário. O único curso que faltou, eu acho que foi o de venda de cosméticos, né? Esse não deu certo. Esse ficou em Curitiba, o camarada aqui. É isso aí. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria falar, Elidi, que eu me identifiquei muito quando você relatou que você nunca teve problema com essa coisa de ser mulher e tal. E eu tenho uma teoria, sabe? Porque às vezes as pessoas perguntam isso para mim, você tem algum problema por ser negra, por ser mulher? Eu falo, olha, não que eu tenha percebido. E aí eu acho que é muito... e eu acho que é muito de energia, né? Quando a gente tem uma postura mais aberta, mais conciliadora, eu acho que as coisas se encaminham bem. E eu me identifiquei muito com a sua fala, tá? E a minha pergunta para ti é o seguinte: você disse que tem duas paixões, né? O direito e que isso não se mistura com a família e tal. Como que você organiza o seu tempo para conciliar a vida profissional com a familiar para tudo caminhar bonitinho? Verônica, eu não vou dizer que eu me organizo. Eu tive a felicidade de casar com um homem com uma cabeça lá longe, muito, muito aberto. Humberto fez engenharia, não fez direito, felizmente a gente não fica falando dos mesmos assuntos em casa, são assuntos diferentes. Ele fez engenharia e Humberto nunca na vida me falou aonde você foi viajar, com quem você almoçou, com quem você jantou. Então, para ele era uma irrelevância. Então, isso é uma coisa muito importante, você ter o apoio na sua casa. Quando eu era solteira, meu pai também. Meu pai queria que a gente tivesse carreira, que estudasse, mas nunca tinha nenhum tipo de restrição dessa natureza. Com relação aos meus filhos, quando eles eram pequenos, como eu disse, eu fiz uma opção de não fazer nem mestrado nem doutorado enquanto eles não tivessem os seus 15, 16 anos ou até mais, porque eles eram, eu acho que tinha que dar atenção para eles. Eu trabalho no Price, muitas vezes eu não conseguia vencer, a gente tinha um trabalho e tal, e eu precisava do fim de semana para fazer as coisas. O que eu fazia? Naquele tempo você não tinha a facilidade aí do computador, de você corta, cola, tal. A gente trazia tudo copiado no papel, recortava, colava, grampeava. E o que eu fazia? Eu ficava com meus filhos no fim de semana, passeava, tal. No domingo à noite, depois que meu marido já estava dormindo, eu ia e ficava trabalhando sozinha na sala, ou até no sábado, quando todo mundo já estivesse dormindo, eu trabalhava para levar o que eu achava que eu não tinha vencido na semana e que deveria fazer. Porque, infelizmente, muitas vezes não dá para você fazer. Quando descobrem que você tem alguma habilidade, às vezes te dão trabalho em excesso, mas eu nunca recusava, eu não recuso trabalho até hoje. Eu posso estar doente, eu trabalho, eu não tenho isso de, sabe, de me incomodar, nada me incomoda. Por isso que eu digo que a minha paixão pelo direito é tão grande que eu vou morrer trabalhando. Ou a minha cabeça vai esvaziar algum dia, não sei, mas eu vou morrer trabalhando, porque eu acho isso a coisa mais deliciosa. Eu me divirto. Eu sempre me diverti. Eu dizia para o meu sócio na praia, o trabalho tem que ser, acima de tudo, paixão e diversão. Porque não pode ser uma coisa chata, não pode ser um peso. Então, não trabalhe, mude de emprego. Tem duas coisas importantes, Verônica. Casamento, eu sou casada há 45 anos. Trabalho e casamento, eles têm que te dar satisfação todo dia. Não deu, até logo, afasta, vai embora, porque é complicado. Né? Então, eu procurei me organizar para atender todo mundo. Não tenho filhos com problema. Meus dois filhos, para minha felicidade, fizeram direito e direito tributário. Casaram com duas mulheres que são advogadas da área de direito tributário também. Então, a minha família é só de tributaristas e todo mundo também conhecendo contabilidade. Mas eu acho que, não sei se eu os influenciei ou não, porque às vezes pode ter uma influência, né, muito grande, mas eles foram bons meninos. Nunca um problema na vida e acho que não fiz mal do jeito que eu fiz. Né? E também nunca parei para me arrepender. Eu jamais me arrependeria das decisões que eu tomei. Veja, porque eu não estou vendo nenhum efeito ruim e também jamais diria para o meu filho, eu não trabalhei porque eu me ocupei de você. Tá louco? Isso daí é uma coisa terrível. Né? Então, eu consegui conciliar. Deu até hoje, vamos ver. E hoje o meu marido, só temos nós dois aqui, então ele também vive a vida dele, faz as coisas dele e a gente está indo bem. Não, o Alexandre vai fechar o bate-papo, mas pô, falar que não sabe se teve influência, né, Alexandre? Filho, primo, sobrinha, todo mundo tributarista. Não tinha nunca nenhum na família, agora tem 10. É um clã, né? É um clã. É isso aí. Mas a influência, na maior parte das vezes, ela está pelo exemplo, né? Não é aquela influência direta. Faça isso, mas isso é a influência que é mais importante, é pelo exemplo. Então, isso é muito bonito.
E, professora, para finalizar, já agradecendo desde já pela sua disponibilidade, foi um prazer conhecer a sua história, que é maravilhosa aí, a gente conheceu várias curiosidades. A gente sempre gosta de conhecer um pouquinho como você é uma leitora voraz, tal qual você comentou no início da conversa, algumas indicações de livros que você sugeriria, tanto pode ser algum livro marcante aí que você leu em toda a sua carreira, como um livro do momento ali, aquele que está na sua cabeceira. Tá bom. Alexandre, eu queria, antes de fazer o comentário sobre os livros, eu só queria deixar um aspecto importante que eu não concluí a respeito da mudança, você me perguntou, da mudança da auditoria para o escritório de advocacia. Eu faço hoje no escritório exatamente aquilo que eu fazia e que eu gosto de fazer, que é consultoria tributária. E eu tenho um ambiente fantástico no escritório. Então, para mim, e acho que é um ambiente gostoso, de amigos, um ambiente divertido, tão bom quanto era aquele ambiente da praça. Então, eu queria deixar marcado que num eu fiquei 38 anos, neste eu estou há 8 anos. E todos os dois me deram sempre muita satisfação e felicidade. Falando dos livros, Alexandre, eu acabei de ler um livro, que eu até anotei o nome aqui do autor, que é Martin Ford, os robôs e o futuro das empresas. Esse livro é um livro que vale a pena todo mundo ler, porque em que medida as mudanças de hábitos e esse mundo digital ele vai eliminar profissões, ele vai eliminar atividades. Você vê, por exemplo, que você vai a um médico, antes dele falar qualquer coisa, ele te manda passar numa máquina, te olhar de cabo a rabo, depois é que ele vai tirar as conclusões dele. Então, muitas atividades são assim. Quando eu entrei para trabalhar, as meninas faziam datilografia em 7 cópias de papel, de não sei o quê. Hoje em dia, cada um faz seu trabalho e manda embora. Então, esses robôs, eles serão máquinas, né, que tomarão conta vão tomar conta de idosos, vão fazer muitas coisas. Mas eu fiquei feliz porque 2 profissões dificilmente você consegue robotizar. Uma é a do advogado, porque você precisa do juízo, né, da pessoa, e a outra é a do juiz. Você não vai imaginar um juiz, um robô que esteja julgando. Mas é um livro que vale a pena e algumas profissões que vão desaparecer. Queria também te fazer um comentário que eu gosto muito de ler livros de biografias de todas. Li biografia de Dom Pedro, li recentemente Carne e Sangue, que é a história de Dom Pedro I, da Domitila, lá, a amante dele. Então, é maravilhoso. Também poderia te citar. Um outro livro que, para mim, é um dos livros mais lindos que eu já li, chama-se A Vertigem das Listas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é de Humberto Eco. A edição, inclusive, é primorosa, parece que está esgotada, porque ela é uma edição que foi feita para um evento no Louvre, e ela é toda cheia de fotos de obras de arte. E A Vertigem das Listas, ele trata exatamente que o ser humano já nasce fazendo listas. Então, você, a criança, fala, quantos brinquedos você tem? Um carrinho, uma boneca, não sei o quê. E aí ele vai na Bíblia, então, ele vai dando, sabe, citando. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas. Queria comentário que na minha versão espanhola eu tinha muitas versões do Dom Quixote em papel, Bíblia e tal, e no Dom Quixote, quem tiver curiosidade, o livro é um livro muito denso, apesar de ser livro, mas que, por favor, vá no capítulo em que Dom Quixote está à morte e ele fala com Sancho Panza que vai ser o herdeiro dele, vai governar Baratária, que é uma imaginação dele, é o lugar onde ele imagina que ele iria governar. E ele dá 12 recomendações para o Sancho Panza que vale a pena, qualquer governante deveria ler aquilo, porque é uma coisa de uma maravilha fantástica. Que mais que o que eu estou lendo hoje? Eu estou lendo 2 livros. Eu estou lendo um livro, 1789, que é a conspiração do Pedro Doria, a conspiração do Tiradentes, dos documentos, que o Tiradentes é um herói meio construído, né? Mas, na verdade, ele foi mesmo herói, ele desempenhou, o livro mostra isso. E eu estou lendo também o livro os 2 ao mesmo tempo, A Torre e a Praça. A Torre e a Praça, que é do Niall Ferguson, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, é um historiador fantástico. Eu usei muito na minha tese de doutorado, a história do dinheiro. A Torre e a Praça, ele coloca a mudança no mundo, como era até recentemente a hierarquia, e a torre representa a hierarquia. Você tinha o rei e tal. E hoje a rede, o que é a rede?
manda quem tem contatos. Ele diz: o homem que tem a rede mais poderosa foi Henry Kissinger. Ele falava com os reis, tudo isso porque não é uma construção escrita, né, nem decorre do poder dele de contatos. Então, é um cotejo entre a hierarquia e o poder da hierarquia e o poder da rede que vale a pena, porque acho que é o nosso mundo do futuro. Então, esses são alguns que eu estou lendo e que eu gosto de ler, mas eu leio de tudo, o que cai para mim. E para mim, que só gosto da Espanha, só falar para vocês, o autor que eu mais gosto é um autor atual que chama Jesus Sánchez Adalid. Esse é um especializado em cultura moçárabe. Ele era um juiz de direito, começou a escrever histórias desde a tomada da Espanha pelos árabes, tirando dos godos, e com isso este homem tem obras primorosas que eu também recomendo a leitura. Muitíssimo obrigado. Aqui anotações feitas e quando for sair no site, aqui no YouTube, a gente vai divulgar também os nomes dos livros. Pode deixar. Então, tá bom. Maravilha, que prazer, viu, Lídia, conversar com você. Agora que eu vi, o tempo voa, né? Foi um prazer enorme. Eu acho que vai ser muito bom para as pessoas conhecerem a Lídia, que não está nos livros da dialética, não está no seu livro de tributação no mercado financeiro de capitais, né? Não está nos eventos do Controvérsias e tal. E que bom, né, conhecer um pouco mais de Lídia. Acho que é prazeroso para todo mundo. E muito obrigado de novo. Não temos nem palavras para agradecer essa generosidade. Diego e demais, muito obrigada pela oportunidade. Desculpe se eu falei muito, não me deixe falar porque eu abuso do tempo. Obrigada para vocês mesmo pela oportunidade e pela honra. Um grande beijo para todo mundo. Beijão. Obrigado, Lídia. Um beijo. Nós é que agradecemos. Tchau.